Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa de Deus. Que gostoso começar mais uma semana colocando primeiro Deus, né? Vamos começar louvando o nome do Senhor. E no Bendita Segurança, número 212. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz. Sei que herdeiro sou de meu Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta o Senhor. Descendo, trazem louvor, ecos da graça, bênçãos do amor. Canta minha alma, canta ao Senhor, Rei dele sempre, honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, Rei dele sempre, honra e louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, quanta bondade tem meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, Rei dele sempre, honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, Rei dele sempre, honra e louvor. Abre, Senhor, os olhos meus, número 372. Abre
Convido a todos agora que se coloquem em pé para iniciarmos o nosso culto com o hino Canção da Vida, número 375. Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, agradecemos, Senhor, por mais uma semana que estamos iniciando e porque podemos fazê-la em Tua casa. Pedimos que o Seu Santo Espírito esteja conosco agora, no decorrer deste culto. Nos dê uma noite feliz, em nome de Jesus. Amém. Novamente cumprimentamos a todos, com boa noite, que todos estejam bem aqui na casa de Deus. E também aproveitamos para cumprimentar os nossos amigos e irmãos que nos acompanham ou acompanharão este culto que está sendo gravado pelo YouTube. Em algum momento, se você assistir, você também é bem-vindo a este culto de adoração. Existem várias formas de nós adorarmos a Deus. Uma delas é através dos nossos recursos, e nós o faremos neste momento. Se você veio preparado para devolver o seu dízimo, apresentar uma oferta a Deus, como reconhecimento de que Ele é dono de 100% de tudo que você tem, você então pode utilizar esse momento agora, essa urna à minha frente, enquanto a música está sendo tocada.
Muito bem. Queridos, boa noite para vocês, tudo bem? Eu confesso que eu pensei que nessa gélida noite seria menor o público. Mas que bom que você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. E é bom estar na casa de Deus, né? Eu adoro. E domingo para mim tem me traz boas lembranças, né? Meus primeiros cultos que eu frequentei era domingo, mas era na Igreja Batista, com a minha avó. E ela fazia questão de arrastar a gente para o culto, né? E dava um soninho, porque era a Igreja Batista mais tradicional, quase igual a nossa, assim, né? E eu dormia, e cada vez que eu dormia ela cutucava, e batia e dizia assim, olha que é o diabo que está te dando esse sono. E eu, bem coisa de vó, né? Quem dorme no culto pegou no embalo do sono do diabo. E eu ficava morrendo de medo. Coisas de vó, né? Coisas de vó. Eu estive analisando e bem analisado. Quando nós voltarmos aí com a questão de Daniel, nós vamos encaixar esse tema no meio. Então, domingo à noite, em algum dos domingos, né, quando voltarmos, nós vamos tratar do assunto. Mas é um assunto também tão importante e ele tem uma certa extensão. E eu quero apresentá-lo aqui um sábado pela manhã. Um sábado pela manhã. Para que ainda mais pessoas possam ouvir esse tema, que às vezes traz algum desconforto, né? Eu me lembro de uma série que eu assisti de um camarada numa igreja grande aqui de Curitiba, não era pastor, mas era um estudioso da palavra, um pregador, e eu fiquei com muito medo, eu saí da igreja com muito medo, quando eu vi que em determinado momento o Espírito Santo seria retirado desta terra e salve-se quem puder. Você já ouviu isso ou não? Isso é verdade ou não? É bíblico ou não é? O Espírito Santo vai ser retirado da terra ou não? Será retirado. Então nós vamos ter que estudar esse negócio então. Ok? Então nós vamos estudar isso com tempo e num sábado de manhã, porque eu sei que tem muita gente ainda com dúvida. Vai ser retirado? Não vai. Quem sobrevive sem o Espírito Santo? Né? A obra de intercessão do Espírito vai até quando? Até quando Jesus continua no santuário celestial? E essas coisas todas que nós precisamos tratar com bastante base bíblica, né? E alguma coisa de espírito de profecia, tá bom? Mas vamos lá então, o tema também é muito importante, muito especial, quero que você pegue sua Bíblia e acompanhe conosco. Esse tema aqui eu já apresentei aqui já em algum momento, eu não me lembro se foi um culto de domingo ou de quarta. É um tema que eu gosto bastante e é um tema que eu prego geralmente 2 vezes por ano em cada igreja que eu estou, para que fique muito, muito, muito claro. Vocês lembram daquele projeto das cartas para Deus? Que eu entreguei para a irmã Valdice, ela entregou os envelopes e tudo mais tal. Eu já recebi algumas. Para a minha surpresa, a maior parte do conteúdo eram de pessoas assim muito infelizes. Muito infelizes com a sua condição espiritual. E lendo, analisando, orando, eu notei que eram questões assim, falta de conhecimento sobre a graça de Deus. E não é à toa que Ellen White diz aos pastores, conselho aos pastores, ela diz assim, pastores, preguem mais sobre a graça. Preguem mais sobre a graça. Porque é um tema que a gente às vezes não prega, ou acha que é muito simples. Só que o nosso povo perece por falta de conhecimento da graça. E o tema da graça, ele é tão assim, que
que quando tem um adventista conversando com um evangélico aí de outra denominação, quando nós dizemos assim, ó, nós somos salvos pela graça, eles se espantam, eles dizem, não, vocês não são salvos pela lei? E a gente diz, não, nós somos salvos apenas pela graça de Deus. Está certo ou está errado? Teoricamente está certo, mas nós não vivemos como deveríamos viver pela graça. A gente ainda vive pela lei. E a lei, às vezes, pesa tanto na nossa cabeça que a gente anda infeliz por aí, porque achamos que somos salvos pela lei e não somos. Não somos salvos pela lei, não somos salvos pelo sábado. Ô, louco, pastor. Sim, é bíblico e é básico. Não é guardar o sábado, não é seguir os 10 mandamentos que nos salvam. Salvos unicamente pela graça. Salvos pela graça. Só que às vezes é complicado entender isso na prática. E muita gente tem por aí se desanimado, se perdido e seguido outros caminhos por essas questões. Na semana passada, um músico fez contato comigo, um músico da igreja, e ele disse assim, ó, pastor, desculpa, mas eu estou indo para determinada igreja. Eu falei, tá doido? Você vai ganhar mais lá? Qual que é? Ele falou assim, não aguento mais, olha o que ele me disse, não aguento mais o peso dos mandamentos. É claro que tem todo um contexto que envolve tudo isso, né? Não é só simplesmente declarar e tá tudo ok. Mas conversando com ele assim e tal, por telefone, a única coisa que eu notei é que assim, ele não entendeu nada da graça de Deus até agora. Depois de 15 anos dentro da igreja. Não entendeu. Não entendeu. E é disso que nós vamos tratar hoje também. Vamos lá então? Feche seus olhos, quero orar por você. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade poderosa de estar aqui na Tua casa. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui confortavelmente ouvindo a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de conhecer a Tua verdade, de conhecer a Tua vontade para cada um de nós. Nos perdoa, Senhor, porque às vezes falamos muito pouco do Teu amor. Porque muitas vezes pregamos quase nada da Tua graça. Somos bons, Senhor, em levantar a bandeira da lei, mas não somos salvos pela lei. Somos salvos unicamente pela graça em Cristo Jesus. Muitos, Senhor, na caminhada cristã, têm se perdido a respeito desta verdade. Muitos jovens, Senhor, têm abandonado as fileiras da Tua igreja, porque ainda não compreenderam o tamanho do amor de Cristo. Quem sabe, Senhor, nesta noite eu fale para alguém que esteja aqui ou alguém nos assistindo, que tenha dúvidas sobre essa questão tão importante. Por isso agora, Senhor, ao abrir a Tua palavra, que o Teu Espírito fale aqui na nossa mente. Se tem aqui, Senhor, alguém entre nós, cansado, desanimado, que o Senhor agora o anime a prestar atenção à Tua verdade, à Tua palavra. E que possamos nesta noite, Senhor, sair daqui, todos nós, saiamos daqui mais consagrados, mais tranquilos, mais aliviados e com maior fé em Ti, acima de tudo. Fica conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o crente tem que ser fiel, sim ou não? Está pronto aí o telão? Tem que ser fiel ou não tem? Então vamos lá, Eclesiastes 12, 13. Nós vamos bem rápido, tá? Então eu vou anunciar o texto e já vou lendo. Se você não conseguir achar aí, lê aqui no telão, porque vai estar aqui também, ok?
Deus requer de nós obediência, sim ou não? Que tanto de obediência que Deus espera de nós? Diz assim: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o quê? O dever de todo homem. Não tem conversinha. Não é recomendação de Deus. Deus não diz assim: olha, seria bom você guardar o mandamento. Seria legal se você pudesse ser um adventista do sétimo dia. Seria bom se você desse uma lida, uma estudada nos mandamentos e você fosse fiel. Olha, se você puder ser fiel, olha, vai ser... Não. Deus diz assim, é um imperativo. Deus diz assim, ó, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem. Então a questão com respeito aos mandamentos é séria ou não é? É séria, porque quem guarda os mandamentos vai para o céu, sim ou não? Acabei de falar. Acabei de falar. Sim ou não? Não é bem assim, vamos lá. Só que aí a gente vai para João 14:15 e a coisa arrocha um pouco mais. Vamos lá? João capítulo 14, verso... Jesus é claro, transparente como água límpida do riacho. É claríssimo quando diz assim, ó, se me amais, guardareis os meus. Quanta gente por aí que diz que ama Jesus. Quanta gente por aí que diz assim, não, eu não preciso de igreja, eu não preciso disso. Não tem problema, porque eu amo a Jesus. Eu estou acabando a leitura de um livro que diz assim, Jesus sim, igreja não. Jesus sim, igreja não. E está cheio por aí, de gente que diz que ama Jesus, que diz que tem um relacionamento profundo com Jesus, e tem um monte de crente adventista por aí que você vai visitar. Não, pastor, eu só não estou indo na igreja. Isso há 3 anos, né? Eu só não estou indo na igreja, mas eu estou firme com Deus. Lorota. E Jesus vem e diz assim, você me ama? Ah, Jesus, é claro que eu amo. Então, tá fácil. Guarda os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos. Não, mas sabe o que é tal? Eu estou com uns probleminhas. Quando eu resolver, aí eu vou seguir direitinho. Jesus diz, não. Ou me ama ou não me ama. Porque aquele que diz que me ama e não guarda os mandamentos é o quê? É mentiroso. A Bíblia é clara e está tudo tranquilo. Ou seja, a questão de fidelidade aos mandamentos de Deus é séria ou não? Seríssima. E é por isso, de tão séria que a gente não é salvo pela lei. Olha que coisa. Isso mexe com a gente, né? Isso mexe com a gente. Isso mexe com a gente. Se mais guardareis os meus mandamentos. Agora, então Jesus diz que devemos ser obedientes, sim ou não? A pergunta é, que tanto? Porque nós somos falhos. Nós somos seres humanos. Que tanto que eu tenho que ser obediente? Tiago 2:10. Tiago 2, verso 10. Quão perfeita deve ser a obediência? Malemar, pezinho aqui, pezinho lá, do meu jeito, porque está na onda, né? Está na moda dizer do meu jeito. Não, mas eu tenho o meu jeito. Né? Eu tenho o meu modo. Eu acho que deve ser assim. Eu acho que deve ser assado. Então, quão perfeita deve ser a nossa obediência? Diz assim, então, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Quantos são os mandamentos? 10, não é 9, não é 8, não é 7 e não é 2. Porque alguns se baseiam nos 2. Sim ou não? Tem a maioria dos evangélicos por aí, o que? É 2. Amar a Deus sobre
todas as coisas, e o próximo como? E aí eles dizem assim, não, mas é só 2, o sábado não está aí. Uma compreensão fraquíssima, né, do que a Bíblia quer dizer, fraquíssima, fraquíssima. Ou é fiel a todos, porque se vacilar em um, já está perdido. Mateus 5,20 vem piorando a situação. Mateus 5,20 arrocha um pouco mais a temática. Porque agora, o próprio Jesus diz assim, Mateus 5,20. Se a vossa justiça não exceder em muito, ou seja, não for maior, não for melhor, se o teu zelo, se a tua obediência, se a tua excelência em guardar os mandamentos não for melhor do que os escribas e fariseus, olha que coisa, então jamais entrarei no reino dos céus. Quem eram os escribas e fariseus? Não precisamos nem comentar muito. Era gente fiel à palavra. Era gente que seguia a linha os mandamentos. Era gente conhecedora da palavra, do original bíblico. Era gente que bebia da palavra. Era gente perita na lei. Manjava muito, tinha decor a lei. Os 5 primeiros livros da Bíblia, eles tinham decor. E recitavam todos os dias, toda hora. Então, lei era com eles, eram zelosos nessa questão. E aí Jesus diz assim, que se a gente não for tão fiel aos mandamentos, quanto eram os escribas e fariseus, então tu é relaxado. E aí nos dá a entender esses textos, que o peso todo está em cima da lei, e não está? Mas e a salvação? É pela lei ou é pela graça? Mas e o mandamento? E Jesus dizendo, não, se não guardar e não for fiel, tal, a gente fica meio assim, né? A gente fica meio assim. Vamos lá. Queridos, o que acontece quando nós pecamos? O que acontece quando a gente peca? Mateus 7,23 diz assim, Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Que tipo de pecado? A palavra iniquidade aqui tem um significado especial. O que é iniquidade? O que é iniquidade? Quebrar o mandamento. Qualquer um deles. E Jesus acabou de dizer que quebrou um, quebrou todos. Tropeçou em um, tropeçou em todos. E Jesus vem e reforça. Lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aí eu pergunto para você, está fácil ser crente ou não? Está arrochado, né? E se a gente parasse só por aqui essa noite e fosse embora, a gente já podia ir para casa tomar 10 Rivotril e dormir. E amanhã tomar uns 5 para começar o dia. Porque está louco? Desse jeito, como é que eu vivo? Sou ser humano, sou falho, peco, erro, não sou perfeito. Mas Jesus acabou de dizer que a coisa é mais embaixo. E como é que fica isso? Romanos 8, 33 e 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Está bonito até aqui ou não esse texto? Está bonito. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou,
o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, pecado é pecado, quebrou o mandamento é pecado, foi só um mandamento é pecado, não tem desculpa para o pecado, precisamos ser perfeitos em pecado. Só que aí vem Romanos e diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Esse texto traz alívio ou traz peso? Alívio ou peso? Alívio ou peso? Fábio é o rei. Fábio é o rei. Eu piso na bola com o rei. O rei me diz assim: tu pisou na bola. Ah, Fábio, desculpa. O rei diz assim: não tem. Pisou na bola, tem que morrer. Rei Fábio, não quero morrer. Tá bom, eu tiro a filha da Lu, a vida da Lu. Então a minha filha morre no teu lugar. Pode ser? Como é que eu fico? Fico leve? O meu erro causou o quê? A morte da filha. A morte da princesa. Estão entendendo? Isso traz alívio? Não é o que Romanos está dizendo? Ah, tu errou? Tu pecou? É isso que tu fez? Tudo bem. É Deus quem justifica. Ah, estão tentando te condenar? Ninguém pode te condenar. Porque foi o Filho de Deus que morreu no teu lugar. Amém pela morte de Cristo Jesus. Mas se esse texto não mexer com o nosso coração, a gente está chamando a graça de Deus do quê? De nada. E às vezes, por não compreender o texto, é que a gente sai por aí pecando deliberadamente. E às vezes nós ficamos viciados em pedir perdão, porque é fácil, é barato demais. Agora a pergunta é barato demais? Foi barato demais? E a gente não analisa o peso das coisas. E vive pecando de forma deliberada. O que é viver de forma deliberada? Aí a gente volta para o tema pecado. Quantos tipos de pecados existem? Existe pecado por querer e sem querer? Sim ou não? Vamos lá? 1 João 5, 16, 17. 1 João 5, 16 e 17. Vamos aqui para a temática do pecado. 2 tipos de pecado, para a gente ir entendendo essa questão. 2 tipos de pecado. O primeiro dele, pecado intencional. Tem pecado intencional ou não tem? Vamos lá, diz assim: se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, olha que interessante, pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. O texto está dizendo assim: tem pecado para a morte. Se tem pecado para a morte, tem pecado para a vida. No meio do texto diz assim, ó, há pecado para a morte, e por esse indivíduo, não digo que rogue. Ou seja, aquele que peca o pecado para a morte, nem ore por ele. Olha. Aquele ali está praticando o pecado para a morte. Não ora por ele, não. Não merece nem oração. Hebreus 10, 26.
Hebreus capítulo 10, verso 26 e 27. Se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador, prestes a consumir os adversários. Aqui o texto dá uma piorada, porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, ou seja, aquele que recebeu a verdade, aquele que conheceu a verdade, aquele que conheceu o Evangelho, aquele que conheceu os mandamentos e vive de forma deliberada em pecado, qual é o sacrifício que adianta na vida desse camarada? Que tanto de sangue de Jesus que resolve isso daqui? Tem jeito? De forma mais clara é assim, ó. A pessoa resolve pecar, pecado deliberado. Eu vou pecar. Eu quero pecar. Estou pecando, estou gostando e vou pecar mais. Para que serve o sacrifício de Jesus nesse caso? Qual o efeito do sacrifício de Cristo nesse caso? Nenhum. E é por isso que Hebreus diz assim, não resta sacrifício nenhum. Não adianta. Porque conheceu a verdade de forma plena, conheceu a palavra, conheceu os mandamentos, e ainda assim diz, vou pecar, vou fazer. Sei que não posso, mas faço. Estou fumando. O doutor falou comigo, não fuma mais, vai vir um câncer. Mas eu estou fumando e gosto de fumar e vou continuar. Veio o câncer. Doutor, o que eu faço? Faz o quê, doutor? Faz nada, né? Faz mais nada. Ué, vai fazer o quê? Deixa o câncer matar agora. Essa tosse é só gripe, né? Amém. Que susto. Vocês estão entendendo, queridos? Então tem coisa que não tem jeito. O pecado deliberado é... A pessoa que peca deliberadamente, ela está falando o que para Jesus? Morreu porque quis, não pedi. Morreu porque quis, estou nem aí. Mas filho, eu te amo, morri por você. E daí? Mas você vai continuar assim? Vou. Ué, o que resta para uma criatura dessa? E aí, quando a gente imagina esse tipo de pessoa, a gente está imaginando um do mundão lá, né? Eu posso estar vivendo deliberadamente algum tipo de pecado. Você pode estar vivendo deliberadamente algum tipo de pecado. Talvez invisível aos homens, mas totalmente claro na visão de Deus. E você não abandona, não larga, não quer abandonar, não quer deixar. Isso é pecado? Isso é pecado deliberado. O que o sangue de Jesus pode fazer nesse caso? Nada, para quem gosta, para quem quer continuar no pecado. Vamos lá. Mas aí a Bíblia também apresenta os pecados involuntários ou acidentais. E aqui também alguns torcem o bigode. Tem pecadinho sem querer? Vamos lá então. 1 João 5, 17 e 18. Toda injustiça é pecado. E ponto final. Ou seja, pecado é pecado. Não tem. Pecado é pecado.
E há pecado não para a... Não falamos agora há pouco que havia pecado para a morte? Agora o texto vem dizendo assim, ó, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então, a gente viu que tem pecado por querer e tem pecado sem. Me dá um exemplo de um pecado sem querer. Atropelou e matou. É pecado matar? Mesmo sem querer? O que mais? Um negocinho mais leve. Isso daí a Sheiva já foi logo na... A Sheiva foi forte ali. Você já matou alguém sem querer? Não. Nem por querer. Já deu vontade, mas tá bom. Só vontade já é pecado. Também não. Acordo cedo, tenho meu momento devocional, me arrumo, tudo certinho. Senhor, me dá um dia na Tua presença, na Tua glória, que eu cresça, né, que eu possa fazer diferença na vida de alguém, que eu possa abençoar alguém hoje. Essa é minha oração. Todos os dias eu peço, Senhor, me ajuda a abençoar alguém hoje, de algum jeito. Aí eu pego, entro no carro, ligo o carro, respiro fundo e saio bem louco. Na terceira curva, alguém me fecha. E eu com pressa, atrasado. E aí, saiu, né? 3, 4 palavrão. Pecado? Sim ou não? Pecado. Sem querer? Foi sem querer? Ou eu planejei? Será que lá em casa eu falei assim, bom, hoje, a hora que eu sair e for para o trânsito, o primeiro que me fechar, eu vou xingar desse nome, vou mandar para esse CEP aqui. Se eu fiz isso, aí eu planejei e o pecado é deliberado. Mas eu não planejei. Ah, mas pecou igual. Pecou igual. Mas não planejou. Foi sem querer. Tá certo? Deixa de ser pecado? Não, mas é involuntário. Não quis, eu não programei, não desejei. Porque rapidinho eu já penso assim, nossa, Senhor, perdoa. Mas pequei. E aí o texto está dizendo aqui, que toda injustiça é pecado, ou seja, não interessa, pecou, ok, ponto. E há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Agora, tem diferença entre viver em pecado e de vez em quando pecar? Sim ou não? Pequei, mas eu vivo xingando no trânsito? Eu vivo querendo atropelar alguém, igual a Sheiva? Não. Sabe, eu vivo desgostoso, eu vivo querendo. Não vivo pecando e nem querendo pecar, mas de vez em quando eu peco. E aí o texto diz assim, ó, 1 João 3,9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, quem conhece a Deus, quem conhece os mandamentos, quem conhece a verdade de Deus, quem foi batizado, quem é crente, não pode viver o quê? Pecando. Mas ainda é pecador? É pecador. E é por isso que às vezes peca. Deu para entender? Tá claro? Pecado voluntário, deliberado, planejado, desejado e pecado sem querer. Mas peca. E eu e você
pecamos. E eu não posso julgar, uns pecam mais, outros pecam menos. Não, 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 não. Ah, ele é mais pecador. Ah, esse aqui é mais santo. Ah, esse aqui dá para botar de ancião, porque tem cara de mais santo. Ah, esse aqui não, esse é meio... Ei, eu posso julgar? Não. Ah, mas pelos frutos vos conhecereis. Olha que o espírita tem fruto muito mais que a gente. Muito mais fruto que a gente. Então, calma lá. Não é bem assim. Ok? Oi? Ah, não, é outro assunto lá. Desculpa, Valmir, te atrapalhar. Fica tranquilo. Eu achei que... Vamos lá então, 1 João 1, 6 a 9, diz assim, ó. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, então mentimos, sim ou não? Ué, se eu digo que eu tenho comunhão com Deus, que eu aceitei a palavra de Deus, que eu aceitei o sacrifício de Jesus, que eu fui batizado, se eu mantenho comunhão com Ele e ando nas trevas, ando pisando na bola, então a minha vida é o quê? É uma mentira. Então a minha vida é uma mentira, ok? Mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos então comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? E aqui então vem falando dos dois pecados, o planejado e o não planejado, ok? Pequei sem querer, mas também posso ter pecado por querer, e se pequei agora por querer, planejei, quis pecar, o que me resta então? É continuar no pecado? Não, é parar, é frear e dizer, Senhor, sabe, e se a gente quiser ser um crente bem sincero mesmo com Deus, a gente para e diz assim, Senhor, pisei na bola. E o Senhor sabe que foi assim, 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 assim. Estava passando, Senhor, o Senhor lembra a hora que estava passando? Olhei, desejei, imaginei, Senhor, foi assim. Às vezes a gente confessa o pecado, né, para Deus, mas não confessa como é que foi. Talvez para o amigo até conta como que foi. Cara do céu, estava assim e tal, e meia hora contando o pecado. Rapaz, ó, quando vê, não deu. E para Deus, que é aquele que pode perdoar, a gente passava pedindo, ai Senhor, perdoa pelos pecados, acabou. Deus perdoa pecado sem querer? Sim ou não? E pecado por querer? Também. Está dando para entender? Somos pecadores. Às vezes pecamos sem querer. E se confessarmos, Deus perdoa. E às vezes temos pecado por querer, deliberado. Deus perdoa? Perdoa, se a gente parar. Agora, se continuar, você está chamando Deus de bobo. Ah, mas o amor de Deus é infinito. A sua graça é abundante. É. Mas se você reconhece mesmo que é, tu não vai repetir o mesmo erro. Você não vai planejar de novo. Você pode pecar sem querer. Pode ser de forma involuntária, mas de forma voluntária, planejando, deliberadamente, aí você está de mentira. Ou a tua vida é uma mentira, a tua religião é uma mentira. Ok? Agora, que tipo de pecado que Paulo está falando em Romanos? Romanos 7, 14, 25, vamos lá.
E aí a gente vai caminhando já para o final. Que tipo de pecado Paulo está falando em Romanos 7, 14 a 25? Interessante, apóstolo Paulo, poderoso na palavra. Dois camaradas que eu quero conhecer no céu, fora Jesus. Um dia desse eu falei numa igreja aí, eu quero conhecer duas pessoas no céu, Paulo e Moisés. Aí alguém já me chicoteou, e Jesus não, né? Eita bobeira, né? É um troço óbvio, né? Paulo e Moisés. Paulo pela ousadia na pregação e pela sinceridade. Moisés pela paciência com o povo e pela sinceridade também. Diz assim, ó, Romanos 7, 14, 25, olha a declaração de Paulo. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal. Paulo aqui está reconhecendo, eu sou ser humano, eu sou pecador, eu sou de carne, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. O que Paulo está dizendo aqui? Eu não o quê? O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que ele era tentado e não fazia? Ele fazia. Olha que Paulo está dizendo aqui, aquilo que não quero, isso eu fico com vontade de fazer, então, tá, chicote nas costas, não fiz. Ele diz, não, eu faço. Paulo era tentado tanto quanto eu e você somos tentados. Vendido à escravidão, porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir. Verso 16, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Era santo? Santo no sentido de separado, santo no sentido de dizer assim, vou servir a Deus de forma integral, santo em reconhecer quem era Jesus, santo em compreender os mandamentos de Deus, santo em todo esse sentido, mas não santo no sentido em que às vezes imaginamos de alguém que não peca nunca, de alguém que não vacila nunca. E às vezes nos decepcionamos com as pessoas porque achamos que elas são santas. Queremos que o pastor seja o santo, porque se o pastor não for santo, ninguém mais é na igreja. E se eu ver o professor Valmir pecando. Porque a gente acha que é gente santa. E só eu e o Valmir sabemos. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, mas neste caso quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim. O querer o bem estava nele? Na sua mente estava, ele sabia, ele conhecia a lei, sabia o que era para fazer, assim como nós sabemos o que é para fazer. Nós sabemos exatamente o que é certo e o que é errado. Nós sabemos exatamente o que é pecado e o que não é. Nós sabemos, não somos imaturos de tudo. Temos plena consciência de quando estamos fazendo algo errado e não. E Paulo sabia de tudo isso. E é por isso que ele diz assim, pois eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo.
Eu acordo de manhã e oro, Senhor, me ajuda, hoje o dia vai ser diferente, eu vou caprichar nisso. E quando chega o final do dia, vai contabilizar pior do que o dia anterior. E parece que o cão atenta mais quando você promete mais. Verso 19, porque não faço o bem que prefiro. Ele diz, eu não fico tentado, ele diz, não faço o bem que conscientemente eu sei. Eu não faço o bem, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo era santo? Bem ser humano, igual eu e você. Bem normalzinho, igual eu e você. Cheio de altos e baixos. Períodos onde a vida espiritual está uma belezinha. Períodos onde a comunhão está tranquilinha. Mas períodos em que está um relaxo completo. Altos e baixos na vida espiritual. Esse era Paulo. Aí ele continua, verso 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E aí ele diz, desventurado ou infeliz homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu já disse aqui uma vez, vou repetir. Quando Paulo diz, quem me livrará do corpo desta morte? Naquela época, quando alguém matava alguém e era capturado ou pego em flagrante no delito de assassinato, pegava-se o corpo que a pessoa havia matado, o cadáver, e então amarrava, colocava em pé e amarrava junto ao corpo, face, todo o corpo era amarrado até o corpo entrar em estado de decomposição. E o autor do assassinato carregava o corpo em estado de decomposição junto ao corpo dele. E aí eu pergunto, não é assim quando a gente peca? A gente não carrega o pecado? Aquilo não fica fedendo na memória da gente? Aquilo não fica fermentando junto a gente? Às vezes não é uma santa ceia que purifica, não porque ela não tenha poder para purificar, mas a pessoa não consegue se livrar. E alguns me pedem rebatismo. E eu tenho o maior prazer em rebatizar pessoas que às vezes do nada me procuram e dizem assim, pastor, eu preciso me rebatizar. Porque são pessoas que pecaram e às vezes foram pecados mais simples do que eu imaginava, mas que aquilo queima tanto na sua alma que ele não consegue se livrar. E eu já vi muitas pessoas voltarem a serem felizes depois de um rebatismo. E a irmã White, ela vem dizendo que muitos membros deveriam ser rebatizados para voltarem a ser felizes. Não porque não crer no poder da Santa Ceia, mas é que aquilo está incomodando tanto, aquilo está, está pesando tanto, que ela precisa de um recomeço com Deus. Ela precisa soltar do seu corpo, o corpo desta morte. E é o Espírito Santo quem trabalha. E aqui era o Espírito Santo quem trabalhava com Paulo, porque ele dizia assim, eu não suporto mais, porque aquilo que não quero,
o que eu sei que é pecado, o que eu sei que é errado, o que a lei está me mostrando, eu não quero, mas quando eu vejo, eu faço. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, de maneira que eu, de mim mesmo com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Queridos, por que nós cometemos pecados involuntários ainda então? Por que de vez em quando a gente pisa na bola, mesmo sem planejar? Por que a gente não vai virando santinho cada vez mais? Por que as coisas não podem ser assim? Por que a gente não pode cada dia, ir melhorando, melhorando? Por que a gente não pode chegar num estágio, Hoje eu conheci uma moça budista de carteirinha. Me fiz de desentendido e perguntei para ela, me explica esse negócio aí. E o papo foi longo, foi longo, foi longo. Em resumo, ela me disse que precisa viver 300 mil vidas para chegar à perfeição. Eu falei, em qual vida você está? Dela, eu acho que eu estou no primeiro estágio. Falei, então falta tempo. Ela é. Falei, quanto tempo você é budista? Ela me disse assim, 8 anos. Falei, caramba, 8 anos de budismo, está no primeiro ainda, como é que chega? 300 mil? Falei, você acha que vai dar tempo de chegar? Ela, dá porque depois que a gente morre, daí reencarna, né? E vai. E eu falei, então um dia lá, você vai ser santa, né? Ela se eu fizer tudo certinho, assim. E você vai ser puro quando? E eu vou ser puro quando? Quando que eu vou chegar no estágio de não pecar mais? Quando é que eu vou chegar no estágio assim de dizer assim, não, agora eu estou limpinho. Não, agora eu estou virado um santo agora, hein? Agora eu estou bonito. Agora, olha, estou fera agora não tem mais pecado. Quando que a gente vai chegar nisso? Vamos lá? Romanos capítulo 8, 18 a 30, verso 18. Que diz lá a Bíblia? Me empresta a Bíblia alguém agora, que eu estou só no meu tablet, eu estou com os textos separados ali. Romanos 18. É 8. Verso 18. Romanos 8, vamos lá? Texto a texto, abra sua Bíblia aí. Romanos 8, verso 18, o que nos diz lá? É bom que essa Bíblia tem uma letra bem grande. Amém. Óculos. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser considerados com a glória que em nós será reveladas. Ok? Ou seja, quando é que não vamos mais cometer pecados involuntários? Porque nós já aprendemos que pecado voluntário nem de jeito nenhum. Porque aquele que peca voluntariamente, que planeja deliberadamente, se ele continua vivendo essa vida, ele está mentindo para si mesmo, porque para Deus não pode estar. Porque se conheceu a verdade, se conheceu a lei, se conheceu o Evangelho, conheceu a graça de Deus, e ainda continua planejando pecar, aí está lascado. Mas e o pecado involuntário, aquele sem querer, aquele que escapa? E tem gente que escapa pecado toda hora, um diferente do outro, e quem sabe eu sou o maior deles. Primeiro, ainda não fomos transformados. Queridos, não chegaremos nesta vida ao ponto de não pecar mais. Não chegaremos. Sempre seremos pecadores. Ainda não chegou o momento da glorificação.
Verso 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Ou seja, a própria natureza também aguarda uma transformação. Também aguarda uma transformação. Verso 20. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança. Ou seja, toda a criação sofre por causa do pecado. E nós também sofremos. Então esse negócio de ser pecador e sofrer porque é pecador, é para todo mundo. Essa angústia de ser pecador vai nos acompanhar. Esse maldito homem que sou, sabe, essa raiva que às vezes a gente tem da gente mesmo. Eu prometi que eu não ia fazer mais isso, eu acabei fazendo, não aguentei, não resisti, caí de novo, vai nos acompanhar. E o problema não é só seu, é de todos. O problema também é meu. O problema era de Paulo. Ele diz assim: eu não aguento mais. Porque aquilo que não quero eu faço. Então esse é o problema de todos nós, inclusive da natureza. A criação sofre por isso. E o verso 21 diz assim, de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Amém? Há esperança ou não? Há esperança, um dia seremos transformados. Um dia não pecaremos mais. Um dia não pisaremos mais na bola, mas esse dia ainda não chegou. Um dia seremos perfeitos. Um dia a gente vai poder olhar para a congregação e vai poder olhar para o outro e dizer assim: que legal, aqui é tudo santo, mas é só no céu. Porque aqui vai continuar sendo todo mundo um bando de pecador. Todos. Alguns pecados aparecem mais do que os outros. Outros não aparecem, esses são tidos como santos. E aquele que tem o pecado revelado se sente a pior das criaturas, porque acha que só ele é pecador. Queridos, somos todos iguais, porque não tem pecadinho e não tem pecadão. O que tem é consequência. Quem rouba R$1 recebe um deixa quieto. Quem rouba 10 mil, vamos para o tribunal. Mas o pecado foi o mesmo, mudou a consequência só. Verso 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Não somente nós gememos, mas toda a criatura sente nesta terra. Toda a natureza geme nesta terra. Quando os grandes desastres acontecem, quando as grandes catástrofes acontecem, a natureza geme. Um dia, as meninas estudavam na antiga escola do Santa Efigênia. E um dia, eu fui buscá-las e fui um pouquinho mais tarde do que os outros pais. E parece que só tinha elas na escola. E eu parei o carro e eu não sei quem lembra ali da estrutura da antiga escola do Santa Efigênia, bem naquele estacionamentozinho do lado da capela ali, uma árvore de araucária bem grande, bem frondosa. E eu parei o carro ali e fiquei olhando que tinha umas pombinhas com um ninho lá em cima. Eu escutando o pio, e eu falei, acho que tem um ninho aqui. Eu olhei, era um ninho de pomba. E nisso as meninas vieram e eu disse, olha lá, filhas, tal, ninho de pombinha, não sei o que, tal. Ah, legal, pai, tal. E nisso veio um gavião.
na hora. O gavião veio, pegou um filhotinho e com o filhotinho assim nas garras. E elas olharam assim, pai, e agora? Eu falei, agora foi, né, filha? Agora é a janta do gavião, filha, não tem o que fazer. E elas choravam. E até eu explicar o pecado e tudo e tal. Mas no fundo aquilo também me doía, mas eu tinha que ser machão, né? Pai sob controle, né, naquela hora. Mas até explicar e tal. Até hoje, quando elas veem alguma coisa na natureza, né? Um cachorro atropelado, essas coisas que a gente vê. Aí elas dizem assim, é o pecado, né, pai? É o pecado. A natureza geme, a natureza sofre pelo pecado. A natureza sofre. Verso 23. E não só isso, ou seja, não só a natureza, mas nós mesmos temos os primeiros frutos do Espírito. Também gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Você também espera? Você também geme? Você também espera que o pecado acabe de uma vez? Queridos, não dá mais para viver neste mundo podre. Sabe, não dá mais para continuar vivendo neste mundo de tormento. Sabe, de tragédia, de dor. Sabe, é tanta coisa ruim que acontece com o ser humano, não dá mais. Sabe, não dá para a gente se acostumar com esse mundo mal. Porque não são só os outros que sofrem, nós também sofremos. Às vezes a gente se pega dizendo, deixa para lá, esse mundo é assim mesmo. Não, não é para ser assim. É, mas não era para ser. Nós também sofremos. Verso 24 e 25. Pois nesta esperança nós fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. A pergunta é, até quando então? A pergunta é, mas quando será? A pergunta é, tenha esperança. Só se espera por aquilo que não se tem, por aquilo que não se vê, por aquilo que ainda não chegou. Mas precisamos manter a esperança. Queridos, não continuaremos sendo pecadores para sempre, amém? Um dia seremos transformados. Aquele pecado que te incomoda, aquele pecado que me incomoda, aquele negócio que te corrói, sabe, aquele negócio que me destrói, essas coisas passarão, amém por isso? Mas para isso eu preciso manter o quê? Manter firme a esperança. Alguns por aí têm chutado a esperança para longe, não quero mais esse negócio de crente, de igreja, e ficar não tem jeito, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela, não tem jeito sim. Tem jeito, só que não é para agora. Tem jeito de ser perfeito? Tem, mas não é para hoje. Mas não é para hoje. Verso 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, amém por isso? Queridos, não estamos sozinhos e abandonados. Temos o Espírito Santo ao nosso favor, amém? Nos lembrando constantemente quem somos. Nos lembrando constantemente, isso dá para fazer, isso não dá, vai por aqui, vem. O Espírito vai nos guiando. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos nem o quê? Nem como orar, a gente sabe. Nem como orar, mas o próprio Espírito é quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus.
Você não sabe nem como orar? Então não ora. Como assim? Não ora. Só fica quieto na presença de Deus. Não fica ensaiando oração. Você já ficou sem palavras na presença de Deus? Ou por angústia, ou por algo que precisava, ou por alguma pisada de bola? Eu já me ajoelhei algumas vezes na presença de Deus e falei sim, Senhor, eu não tenho mais a cara de pau para falar contigo. Eu já não ouso mais te pedir. Nessas horas, sabe o que é bom fazer? Fica quieto na presença de Deus. Porque o Espírito Santo, que conhece o coração, ele pega o teu coração e com gemidos inexprimíveis leva na presença de Cristo. E Cristo recebe, e agora com as mãos, com as cicatrizes, apresenta ao Pai que diz: Pai, perdoa. Por isso que quando a gente dá estudo bíblico, não dá para dizer que a lei cerimonial está abolida, porque não está. A cerimônia, ela continua. Mas agora, no céu. Olha que interessante. Os ritos da terra terminaram, mas as coisas no céu continuam. Porque o Espírito recebe as nossas orações. Outra frase pecaminosa. Minha oração, eu sinto que minha oração não passou do teto. Tu está dizendo que o Espírito Santo é incompetente. Porque não tem oração que não chegue a Deus. O Espírito Santo ouve todas, recolhe todas e leva na presença de Deus. E Jesus intercede por nós. Amém? Em Cristo encontramos a esperança. Verso 28 e 30. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Queridos, Deus está agindo em nossa vida. Amém? Do jeito que eu quero ou do jeito que eu não quero. Do jeito que eu gosto ou do jeito que eu não gosto. Na hora que eu quero e na hora que eu nem imagino. Mas Deus é quem está agindo em nossa vida. E tudo que nos acontece de bem ou de mal, está sob o controle de Deus, amém por isso? E tudo isso coopera, e tudo isso ajuda para o bem daqueles que amam a Deus e que confiam, e que mantêm a esperança. Pois aquele, verso 29, que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Olha aqui os passos da salvação. Deus chama, purifica, justifica pelo sangue de Cristo. E agora, após volta de Jesus, morando no céu, todos glorificados. Amém por isso? Plano de Deus para a nossa vida. Mas e quanto ao juízo final? Verso 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridos, não permita que o inimigo fique buzinando na tua orelha. Tenha claro, tenha de forma clara assim na sua vida, sabe, o discernimento, o que é o Espírito Santo e o que é o espírito maligno. Porque quando pisamos na bola, quando vacilamos, quando pecamos, a primeira coisa que nos vem à mente é o quê? Tu não vale nada. E isso é o espírito do diabo. É o diabo quem diz assim, tu vacilou de novo. Quantas vezes você prometeu? Você não é de nada. Desiste logo de uma vez de ser crente. Para com essa coiseira para lá e para cá. Esse é o espírito do diabo. Mas o Espírito Santo chama ao recomeço, chama para começar de novo. Ah, mas eu já recomecei tantas vezes, e Deus chama de novo. Mas eu já caí tantas vezes, e Deus chama de novo, amém? E Deus chama de novo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Coloca fundo musical aí para a gente. Será tribulação ou angústia, ou perseguição ou fome? Será nudez ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele Cristo Jesus que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente e nem o porvir, nada nos separará do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Você continua sendo pecador ou não? Continua sendo falho? Mas dá para sair em paz hoje. Tem que sair em paz hoje. Tem que sair leve hoje. Olha o que diz Ellen White. Pula aí para mim a tela, acho que travou ali. Quando você estiver mal, eu quero que você se lembre desses textos aqui, ó. Quando estivermos revestidos com a justiça de Cristo, não teremos prazer no pecado, pois Cristo estará operando em nós. Poderemos cometer erros, mas haveremos de odiar o pecado que causou os sofrimentos do Filho de Deus. Podemos pecar? Podemos cair? Até poderemos. Mas odiaremos o pecado. Há aqueles que experimentaram o perdoador amor de Cristo e que realmente desejam ser filhos de Deus, mas compreendem que seu caráter é imperfeito, sua vida faltosa, e estão a ponto de duvidar se o seu coração foi de fato renovado pelo Espírito Santo. Já se sentiu assim? Será que eu fui aceito por Deus? Será que Deus me ama mesmo? Será que eu tenho jeito ainda?
A esses eu desejaria dizer: não recuem em desespero. Muitas vezes teremos que nos prostrar aos pés de Jesus e chorar por causa de nossos deslizes e erros, mas não devemos nos desanimar. Mesmo quando vencidos pelo inimigo, nós não somos, faltou um não aqui, nós não somos abandonados e nem esquecidos ou rejeitados por Deus. Não! Cristo está à direita de Deus, fazendo intercessão por nós. Sabe quando você e eu vacilamos? Sabe quando a gente pisa na bola e cai? Sabe quando lhe vem o pensamento assim: tu não vale nada? Pisou na bola de novo, vacilão. Não é para se desesperar. Não é para dar voz ao inimigo. É para levantar. É para em humildade pedir perdão a Deus. É para em humildade procurar ao Senhor novamente e dizer: Senhor, não aguentei, vacilei de novo. E agora, Senhor? Mais uma vez. O Espírito toma a tua oração. Entrega a Jesus no céu. Que agora entrega a Deus. E os pecados são perdoados. E a gente pode levantar a cabeça e sair andando na presença do Senhor. Sem medo, sem timidez, sem desespero. Na graça do Senhor. A pena da inspiração, fiel à sua tarefa, nos fala dos pecados que derrotaram Noé, Ló, Moisés, Abraão, Davi, Salomão, e que até mesmo o forte espírito de Elias naufragou quando tentado. A desobediência de Jonas, a idolatria de Israel, são registradas com absoluta fidelidade. A negação de Pedro, de Cristo, a dura contenda entre Paulo e Barnabé, os fracassos e as enfermidades dos profetas e apóstolos. Tudo é mostrado pelo Espírito Santo, que levanta o véu do coração humano. Você já notou? Tu já leu a Bíblia? Já viu quantos vacilos estão registrados na Bíblia? Os homens mais admirados na Bíblia são aqueles que mais pecaram. E por que a Bíblia só não contou o lado bom deles? Por que a Bíblia só não contou o lado positivo? Por que a Bíblia também escancarou o pecado de todos eles? Por que ficou registrado na Bíblia? Foi o próprio Espírito Santo. Mas para quê? Ali está diante de nós a vida dos fiéis, com todas as suas faltas e deficiências, as quais se destinam a servir de lição para todas as gerações seguintes. Sabe por que os pecados deles estão escritos? Para que a gente conhecesse. Se tivessem sido sem qualquer fraqueza, eles teriam sido mais que humanos, e nossa natureza pecaminosa haveria de se desesperar por nunca alcançar tal ponto de excelência. É por isso que a Bíblia mostra o erro desses grandes homens da Bíblia, para nos lembrar que nós somos iguais, que você não é pior do que Davi, nem melhor, nem melhor. Ser levado ao pecado de forma involuntária, sem a intenção de pecar, é muito diferente daquele que planeja e entra deliberadamente em tentação e elabora o plano do pecado. Embora os seguidores de Cristo possam pecar, eles não se submetem ao controle do mal. Se alguém que diariamente comunga com Deus se desvia do caminho, se deixa de olhar firmemente para Jesus por um momento,
não é porque peque deliberadamente, pois quando percebe o seu erro, volta de novo. Apressa-se a olhar para Jesus, e o fato de ter caído não o faz menos querido ao coração de Deus. Quando pecamos, não somos menos queridos ao coração de Deus. Quando vacilamos, não somos rebaixados por Deus. Quando pecamos, Deus não nos considera menor, independente do pecado. Talvez o pai e a mãe possam recriminar e dizer assim: você não vale nada. Talvez os irmãos possam dizer assim: esse aí é vacilão mesmo. Talvez a comissão da igreja possa dizer assim: esse aí tem que ser cortado fora. Mas nunca ninguém será menos querido ao coração de Deus. Não por causa do pecado. Todos somos filhos diletos de Deus. Caiu? Levanta, ora. Corre para o colo do Pai. Na lei da criação dos homens, quem confessa merece castigo. O que você fez? Eu fiz isso. Plá! Na lei do coração de Deus, quem confessa merece perdão. Merece perdão. Você precisa de perdão? Você precisa se levantar na presença do Senhor? Antes de se levantar na presença de Deus, se ajoelhe. Quantas vezes, Senhor, ainda teremos que te pedir perdão? Quantas vezes, Senhor, ainda teremos que ouvir a voz do maligno, nos dizendo que não somos merecedores do céu? Quantas vezes, Senhor, nos sentiremos oprimidos e humilhados? Por favor, Senhor, dá-nos consciência plena, Senhor, da Tua graça e do Teu amor. Não queremos compreender o Teu amor, porque isso é incompreensível. Só nos ajude a aceitar o Teu amor, ó Pai. Porque Te amando, não vamos mais planejar o mal. Porque Te amando, sentiremos nojo do pecado. Porque Te amando, Senhor, vamos querer viver em liberdade. E quando somos livres, honramos perfeitamente os Teus mandamentos. Aí sim entenderemos que somos salvos pela graça. E que a lei é consequência daqueles que foram amados pelo céu. Que a obediência aos mandamentos é consequência daqueles que recebem a graça no seu coração. Você tem aqui, Senhor, algum filho teu sofrendo. Porque talvez em algum momento da vida pisou na bola contigo, andou longe dos teus caminhos, fez o que era mal aos teus olhos. Alguém que não consegue, ó Pai, aceitar o perdão do céu e que sofre por isso. Ó Deus, eu clamo do céu neste momento, clamo a Ti, Senhor,
derrama ainda mais do teu Espírito sobre esse teu filho. Para que compreenda, Senhor, que o teu amor é infinito, que a tua graça é abundante, e que quando reconhecemos as falhas, os pecados e erros, recebemos também o teu Santo Espírito, e temos então plenas condições de sermos perdoados e aceitos como teus filhos. Obrigado, Senhor, pelo sangue de Jesus. 1000 vezes obrigado, Senhor. Infinitamente obrigado, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a perdoar os que falham, a olhar com amor aqueles que vacilam, a abraçar com carinho aqueles que foram longe, a receber de volta aqueles que vacilaram, Senhor. Pois é assim que o Senhor faz conosco. Dá-nos a certeza, Senhor, do nosso perdão agora, para que possamos voltar aos nossos lares, cheios do Teu amor, leves, tranquilos, porque o Senhor nos ama e nos recebe. Em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, uma boa noite para você, que você tenha uma semana poderosa na presença do Senhor, viu? Não se esqueça que quarta temos culto aqui também, 19h30, e sábado que vem estamos todos juntos na presença de Deus mais uma vez.